Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quinta-feira, um tipo diferente de Messias. Nós entendemos, irmãos, que quando Cristo veio a este mundo e a profecia que se existia sobre ele, queria libertar os cativos, queria trazer liberdade os presos, tudo aquilo que era profetizado no Antigo Testamento, tanto quanto no livro de Isaías, quanto no livro de Salmos, os judeus aderiram como o conceito de que ele seria um líder militar. Ele seria um Messias que iria libertar o povo do jugo romano e automaticamente iria trazer ali uma grande libertação, uma vez que o povo passava pelo jugo daquele período de Roma até então. Porém, a liberdade que Cristo veio trazer não tinha nada a ver com a liberdade que eles esperavam. Era a liberdade que ocasionava prisão espiritual, prisão emocional, aquela prisão que o pecado ocasiona. É tanto que ele realizou os milagres por essa causa, né? O paralítico de Cafarnaum é uma evidência disso. A mulher do fluxo de sangue que sofria por aquela mesma condição de enfermidade social que trazia morte social para com os que estavam ao seu redor. Mas o que Cristo nos deixa entender aqui é que a maneira como ele lidou com a necessidade do povo não tinha a ver com aquilo que eles esperavam até então. Cristo veio trazer libertação espiritual e, acima de tudo, a evidência, a certeza da vida eterna. Esse texto aqui, de Marcos capítulo 6 e o verso 34 ao 52, nós não vamos ler todo o texto, mas vocês podem fazê-lo em casa. Ele começa falando sobre a maneira como Jesus tratou aquele povo diante de uma situação de fome, diante de uma situação de tristeza até então. Por quê? Quando Jesus estava dentro do monte, ele passou o dia todo ensinando. Ellen White chega a descrever que ele passou um período de grande fome até então. E pediu para que os discípulos resolvessem aquele caso. Porque chega até ele, né, quem fala isso, especificamente no Evangelho de João, no capítulo 6, o verso 7, Filipe fala assim: teríamos que ter muito dinheiro, ou seja, trabalharíamos por muitos meses para poder efetuar tão grande, levantar tão grande dinheiro para fazer aquele pagamento de alimento para aquele povo. Mas nos chama a atenção que quando Jesus fala assim, aqui no capítulo 6 de Marcos, e o verso 37, ele fala assim, ó: Jesus, porém, lhes disse: providenciem vocês mesmos alimentos. João, quando descreve esse episódio, fala que Filipe diz assim: Senhor, teríamos que ter 200 denários para fazer com que esse povo seja alimentado. Ora, cada denário era um salário do trabalhador de um dia, então teria que trabalhar quase que um ano, porque existiam muitas pessoas ali. Ele chega a dar um detalhe interessante. Existiam ali crianças de colo, crianças de braço, filhos que estavam segurando a saia de suas mães, e diante daquela situação toda, o sol estava se pondo e todo o povo estava ali aglomerado, era muita gente. Detalhes chegam a descrever que a quantidade de pessoas era tão grande, mas era tão grande, que eles estavam quase a pisar um no outro. Jesus chega para eles, compadecendo daquela situação, fala assim: eu vejo todo esse povo como ovelhas que não têm pastor. E é interessante essa expressão, ovelhas que não têm pastor, porque ele estava dizendo que o povo estava como que largado, abandonado. E se nós formos ler um texto que se encontra no livro de Ezequiel, o capítulo 34 e o verso 1 a 24, ali descreve o seguinte: alimentar a multidão tem a ver com trazer conhecimento bíblico, trazer conhecimento divino para ele. E ele fala: dos pastores que alimentam o meu rebanho de outra forma. Então aquele alimentar-se ali tem a ver com um alimento não físico, mas um alimento espiritual. Eles estavam se alimentando espiritualmente, mas o sol estava se pondo e eles agora esperavam que Cristo trouxesse uma bênção para eles. E uma coisa que me chama a atenção, quando aqui no verso 37 Jesus fala assim: providenciem vocês mesmos alimentos, por que Jesus disse isso para eles? Sabendo que a situação ali era praticamente aos olhos humanos impossível. Mas lembre de uma coisa, no mesmo capítulo 6, que é descrito todo esse episódio, logo no verso 7, Jesus indica os seus discípulos para com que ele vá ensinar e vá efetuar milagres. Eu quero ler com vocês esses dois textos aqui, ó. Capítulo 6 e o verso 7 diz assim: reuniu os 12 e começou a enviá-los de dois em dois, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos impuros. Instruiu-os a não levar coisa alguma na viagem, exceto um cajado. Não poderiam levar alimento, nem bolsa de viagem, nem dinheiro. Eles deveriam ir até então e efetuar o que Cristo tinha dito. Olha o que fala o verso 12. Então eles partiram dizendo a todos que encontraram que se arrependessem.
eles expulsaram muitos demônios e curaram muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Então, os discípulos já tinham exercido o milagre até então, quando eles estavam à comissão de Cristo, quando Cristo os indicou. Então, nada ali era novo. Quando chega no verso 32 do capítulo 6, aqui é descrito que os apóstolos voltam de sua missão e contam a Jesus tudo o que tinha feito. Tudo o quê? Dos milagres que tinha realizado, da pregação que se tinha efetuada. Então, tudo que ele tinha feito, agora estava mostrando a Cristo como que um relatório do que eles tinham feito. E diante daqueles milagres que eles fizeram, Jesus então indicou-os para que eles fizessem da mesma forma. O alimento que ele queria, que Jesus queria que eles fizessem, era um alimento através da sua fé, rogando ao Pai que lhes exercessem um milagre até então. E nesse momento, infelizmente, os discípulos o entristecem. O entristece porque eles não demonstram a fé suficiente que eles tinham feito à distância de Cristo. E agora, quando estavam próximos a Ele, logo eles estavam aqui, vamos dizer assim, de forma que acomodados pela situação. E eles então viram uma barreira para efetuar tão grande milagre. Isso foi tão triste, eu fico aqui imaginando como é que eles, até então, vindo de tantos milagres que efetuaram, foram tão duros até então, naquele momento, para não exercerem tal obra que Cristo queria que eles fizessem. E aqui, no verso 52, fala que o coração deles estavam sem entender o milagre dos pães, pois seu coração estava endurecido. E é lamentável isso. Jesus então pede com que todos se sentem ali, naquela relva. E interessante, né? Todas as vezes que Jesus pede para sentar-se, ou ele assenta-se, ele vai fazer algo importante, algo que de fato não deve ser feito às pressas. E ele pede para que eles se sentem. Então ele começa agora a multiplicar os pães. Existia ali uma criança que tinha 5 pães e 2 peixes. Quando eles começam a realizar, perguntar quantos eles têm, aí eles descrevem: só tem aqui uma criança com 5 pães e 2 peixes. Jesus ora ao Pai, ele concede a bênção da multiplicação e começa ali a haver distribuição. Irmãos, só tinha um cesto. E ele começou a dar aos discípulos e o pão começou a multiplicar. E começou a multiplicar. No final do episódio é descrito que ele tinha ali cerca de 5.000 pessoas. E sobra-se 12 cestos. Cada um dos discípulos, poderíamos então imaginar, ficou com um daqueles cestos para levar aos outros. E aí vem a pergunta: o que foi feito com aquela sobra? O que então foi realizado? Jesus sabia da quantidade que tinha ali. Ele podia ter multiplicado de acordo com a necessidade de cada um, para que nada sobrasse, para que nada ficasse de forma que poderia, aos olhos humanos, ser desperdiçados. Mas aqui tem um comentário muito interessante que complementa, dando o porquê, ou na verdade, explicando essas sobras. Olha só, ao serem recolhidos os cestos, eu estou lendo o livro O Desejado de Todas as Nações, no capítulo Dá-lhes voz de comer. Diz assim, ao serem recolhidos os cestos de fragmentos, o povo pensou em seus queridos em casa. Queriam que participassem do pão que Cristo abençoara. O conteúdo dos cestos foi distribuído entre a ansiosa turba, sendo levado em todas as direções ao redor. Assim, os que tinham achado no banquete deviam levar a outros o pão que desce do céu para satisfazer a fome da alma. Cumpria-lhes repetir o que haviam aprendido das maravilhosas coisas de Deus. Coisa alguma se deveria perder. Nenhuma palavra que dizia respeito à sua salvação eterna devia cair inútil. Então, entendemos o seguinte: os discípulos receberam de Cristo, Cristo recebeu do Pai, os que estavam ali presentes receberam das mãos dos discípulos e eles levaram aos seus em casa. E ali, com um grande testemunho, fez valer da importância que aconteceu naquele milagre tão extraordinário. Como é que 5 pães e 2 peixes poderia alimentar cerca de 5.000 pessoas? O que é que nós entendemos aqui? Cristo é o que realiza milagres que nós não conseguimos entender. Ele realiza coisas que nossos olhos ficam espantados. Esse é o nosso Deus. Cristo estava com eles para ensinar-lhes que se eles tivessem fé, coisas maiores aconteceriam e eles de fato deveriam exercer a sua fé. Lamentavelmente, posteriormente a esse momento, eles entram no barco. Jesus então sai. Acontece ali, na verdade, um outro tipo ou uma outra tempestade. Jesus então, na verdade, ele pede para que os discípulos vão até lá e ele não estava presente. E vem aquela tempestade e eles começam a ficar agora aterrorizados. Parece que se esqueceram do que aconteceram até então antes. Jesus então vem andando em sua direção. A Bíblia fala que ele vem andando sobre as águas. É curioso que Marcos não descreve o episódio de Pedro.
Embora Pedro fosse o coautor de Marcos, ele que ditou as palavras para Marcos, ele não menciona a parte que ele pede a Cristo uma evidência, porque eles pensavam que era um fantasma. Então, para evidenciar que de fato era Cristo, ele pede, em sua incredulidade, que ele pudesse andar também. Jesus então os permite a Pedro andar, ele anda, mas ele então, quando olha a situação ao seu redor, ele afoga-se e começa a se afundar. Mas aí ele pede aquilo que Cristo mais deseja que peçamos: Senhor, salva-me. E ele então leva de lá, e ele chega a descrever: por que duvidaste, homem de pequena fé? Então eles saem juntos, entram no barco e vão até a praia. Sabe, Jesus realizou muitas coisas. E quando estava com os discípulos, ele ensinou na prática, na verdade, um jeito diferente de exercer o seu messianismo. Todos nós, irmãos, somos, da parte de Cristo, pequenos cristos. Por isso que o título que assumimos é cristãos. Temos, através do Pai, poder para realizar milagres. O que de fato compromete e dificulta é a nossa ausência de fé suficiente para isso. Se tivéssemos fé verdadeiramente, exerceríamos muito mais coisas. E o próprio Jesus falou isso, né? Quem crer em mim, como diz as Escrituras, obras maiores farão. Então a nossa fé tem que estar fundamentada no que Cristo deixou. E dessa crença nós iremos executar grandes obras. Pedro, depois disso, após a ascensão de Cristo, ele exerceu um apostolado totalmente diferente. A gente vê que tem um paralítico, né, na verdade, ali à beira do caminho, e pede a ele algo para com que pudesse ser alimentado. Pedro olha para ele e fala assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. O nome de Cristo tinha tanto poder que executava milagres através de simplesmente o seu nome ser dito, proferido por alguém que tinha confiança em Cristo, de que aquilo de fato iria ser realizado. Se nós usarmos o nome de Cristo com fé, obras maiores e grandiosas iremos executar. O meu apelo é que a nossa fé seja de fato o firme fundamento das coisas que a gente, embora não venhamos a ver, mas temos a certeza de que ela nos confirmará a manifestação do poder de Deus. Como diz o hino 261, né? Fé é a vitória. Sim, fé sempre tem poder. Fé é a vitória e ao mundo irá vencer. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos auxilie a exercermos a fé que qualifica a nossa postura diante dele como cristãos, servos fiéis à sua palavra. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado pelas mensagens através dessas histórias e o que Cristo nos ensinou, Senhor, sirva para que nós possamos exercer a nossa fé verdadeiramente. Que nós possamos, Pai, proferir o nome de Cristo, mas com confiança. Não falar de forma vã, mas com a certeza de que Ele tem poder para realizar grandes coisas em nossa vida. Dá-nos a Tua paz, o Teu perdão. Permanece conosco, Senhor, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Você tem um ótimo dia, já um ótimo final de semana. E na próxima semana, né, iremos estudar a lição 6. Estaremos juntos aqui mais uma vez para compartilhar a santa, boa e agradável palavra do Senhor. Até o próximo estudo. Até logo.